E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lucas, canal Ponto de Vista, e tô aí de volta, viu? Agora que a gente tá de quarentena, né? Não tem o que fazer, retomar os projetos. Eu tinha dado uma pausa assim com o canal, mas não porque eu quis, é porque eu tava me dedicando a outras coisas. E também por um pouco de preguiça, não vou mentir não, né? Mas como a gente tá aí na quarentena, vamos lá voltar aqui e fazer as coisas que a gente estava acostumado a fazer, né? E para começar, hoje, tô aqui na laje, né? Tomando um solzinho, porque também meu lugar ali de gravar ele tá desativado, que eu tive que tirar os livros, o negócio de cima do negocinho ali da minha estante, porque começou a cair, eu tenho que dar uma arrumadinha, mas por enquanto a gente vai fazer aqui, né? É bom também. E eu espero que fique bom. A paisagem não é da mais linda, mas o ambiente natural também dá uma animadinha, né? Mas vamos lá. Como a gente está aqui no meio dessa epidemia, né? Nada melhor do que começar a retomar nossas atividades falando dela, né? Porque eu sei que tá surgindo muita informação, né? Do que é esse vírus, de notícias também, que a gente nunca sabe se é falsa, se é verdadeira. Eu vou tentar fazer um compilado de coisas que eu vi ao longo desses meses e que eu acho relevante para passar para vocês, né? Para vocês entenderem bem o que é esse vírus, de onde ele surgiu e até onde ele pode ir. Bom, para começar a falar desse vírus, eu acho importante a gente falar de onde ele surgiu, né? Da China, e por que a China é tão propícia a ter esse tipo de coisa, né? A gente já viu alguns vírus surgindo da China e o corona foi só o Covid-19, né? Foi só mais um e vamos tentar entender o porquê. Então, a China, ela desde da metade do século passado, ela é governada pelo Partido Socialista, o Partido Comunista, que é um regime socialista totalitário e que logo na sua instaurada, pode falar assim, mas no seu começo, logo no começo do regime, eles criaram um projeto chamado, tô com minha colinha aqui, vou ver, chamado Grande Salto para Frente. O que é isso? Esse projeto era uma utopia comunista que faria, o que aconteceria? Eles pegariam todos os produtores de grãos da China e tomariam, confiscariam as propriedades deles e a partir daquele momento eles trabalhariam somente para o governo. Tudo que eles produzissem seria do governo, né? E o governo distribuiria alimento e a renda baseado nisso, né? Mas o que acontece? Logo de cara começou a dar errado. Por quê? Porque eles tinham uma filosofia de só distribuir a renda para quem cooperava com o sistema, né? Para quem trabalhava, assim, por si, para quem plantava, para quem colhia. E tinha muitas pessoas que não conseguiam ser produtivas, né? Como, por exemplo, crianças, idosos, doentes. E aconteceu que essas pessoas começaram a morrer de fome, né? E o regime ditatorial é assim, né? Você não vai de acordo, você não tem direitos. Na verdade, você não tem direito nenhum, né? Você só tem que obedecer. Mas nisso, com o passar dos anos, com a chegada da década de 70, esse problema já era imenso na China. E eles estavam acumulando um total de mais de 30 milhões de mortes por fome no país, por causa dessa brincadeira aí. E a China estava perdendo o controle, né? O governo estava perdendo o controle da situação. E nessas foi criando uma cultura de pessoas que, para não morrerem de fome, começaram a consumir animais selvagens, né? E a China, quando chegou nessa época, que ela já estava perdendo o controle e não tinha o que fazer, eles começaram a permitir esse tipo de comércio e até incentivar. Só que, o que acontece? Quando chegou no final do século passado, né, lá na década de 90, por aí, essa criação, ela já tinha virado uma coisa gigante, né? Já tinha virado uma indústria na China que movia a casa dos bilhões já.
E qual que é o problema disso, né? O problema disso é assim, que a maioria dos vírus que a gente contrai, a maioria das doenças que a gente pega, ele tem origem animal, ele vem de origem animal. Vários vírus famosos, como por exemplo a AIDS, ela veio dos macacos, né, de uma espécie de macaco lá, os chimpanzés, se não me engano. Alguns tipos de gripes também vieram dos porcos, das aves. O ebola, que assolou a África, né, e assustou o mundo um pouco mais recentemente, os cientistas acreditam que tenham vindo do morcego, né, e estava na cara que uma hora ou outra ia estourar uma epidemia por causa dessa cultura, né. E logo no começo desse século, em 2003, surgiu uma doença que assustou bastante gente, né? Que foi a SARS. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, pela popularização agora do corona. A SARS, ela também é um tipo de corona. Existem alguns tipos de vírus com essa classificação, né? E a SARS foi a que assustou a gente nesse começo do milênio, né? Nesse começo desse século também. E ela, qual que é a característica dela, né? Ela é uma doença infecciosa também, mas ela não é tão contagiosa quanto esse nosso coronavírus que a gente tem agora, né? Que é o Covid. Ela causou um pânicozinho no mundo durante 9 meses, um pânicozinho, né? Tipo, um pânico no mundo durante 9 meses, né? Chegando a afetar 8 mil pessoas e causando a morte de aproximadamente ali 800 pessoas, né? Ela tinha uma taxa de mortalidade de 10%, que é relativamente alta, né? Mas por não ser uma doença que tem um contágio tão alto quanto a nossa agora, acabou tipo essa doença acabou se exterminando em um período de 9 meses ali, né? Em 9 meses já tinha acabado a contaminação e o mundo estava livre dessas. Só que o que acontece? A China, em vista disso, ao invés de proibir esse tipo de prática, né? Esses mercados vivos que agora eram tão populares lá, mercados vivos são lugares onde essas criaturas selvagens são comercializadas, né, e mortas ali na hora, para venda, tudo. A China, ao invés de proibir ou criar pelo menos uma legislação mais rígida para evitar esse tipo de coisa, não. Manteve a legalidade, né? Lógico, eles reduziram o número de espécies que poderiam ser comercializadas, mas mesmo assim um grande número de espécies ainda era comercializado nesses locais, né? E só uma curiosidade, existem esses mercados vivos em todo o mundo, é um negócio que não é tão incomum assim, né? Só que a diferença da China é a variedade de espécies que eles comercializam lá, né? Que é uma grande variedade de espécies. Depois dessa epidemia de 2003, se não me engano, eles ainda comercializavam 52 espécies de animais selvagens, inclusive o animal que gerou a SARS. Agora eu não vou lembrar qual que é, um animal que não é tão comum aqui pra gente, né? Mas enfim, aí em vista disso, da continuidade desse tipo de comércio, né? Tanto o governo chinês quanto os cientistas já previam que uma nova epidemia era iminente, que ia acontecer uma hora ou outra. Eles só não sabiam quando, né? Não dá para saber. Mas já estava na cara que ia acontecer de novo, né? E eles estavam só se esperando acontecer. E quando foi... Inclusive, antes de falar da Covid em si, eu queria falar de um vídeo que eu recomendo muito vocês assistirem. Eu acho que eu vou deixar aqui o link, vou deixar o link aqui na descrição, né, para vocês assistirem, que é do canal de um biólogo que ele é bem famoso, né, no YouTube, o Átila. Provavelmente vocês já ouviram falar, se não ouviram, deem uma olhada no canal dele. Ele está fazendo um plantão agora do corona, né, e ele, sabe, você assiste o canal dele, você fica um especialista em corona, né, porque ele dá todas as informações de uma forma bem completa mesmo. Então assistam lá o vídeo deles e assistam primeiro esse aqui que eu vou deixar, né? Que ele mostra
que numa parte do vídeo ele mostra um podcast que ele fez em 2016, onde ele falava se uma epidemia acontecesse no mundo, né? Ele explicava como seria, e ele falando é basicamente o que está acontecendo aqui com a gente. Parece até que ele previu o futuro, né? Mas como ele mesmo diz no vídeo, ele fala que isso é um consenso comum entre os cientistas, né? Que inclusive em 2007 ele apresenta um estudo que os cientistas eles tratam de uma epidemia, se não me engano até de um novo tipo de corona, né? Que, em 2007, de um novo tipo de corona, que como seriam as consequências se ele atingisse o mundo moderno, né? Assistam lá o vídeo e dê uma olhada que é muito interessante, né? E agora entrando na Covid-19 em si, né? Que é a nossa doença atual, que é a nossa pandemia atual, já está na classe da pandemia. Vamos entender o que é ela. A Covid-19, que é o nome da nossa doença, do nosso corona de agora, ela surgiu no final de dezembro, na China também, na província de Wuhan, num desses mercados que eu mencionei, num desses mercados vivos, né? Como foi que aconteceu? Ela foi identificada primeiramente pelos médicos da região, né, que começaram a ver um crescente número de pessoas que estavam apresentando os sintomas de tosse, febre e pneumonia. Uma pneumonia grave, né? E por eles já conhecerem, já terem tido a experiência da SARS em 2003, eles sabiam que muito provavelmente se trataria de uma nova epidemia. Um médico que identificou isso primeiramente, ele tentou comunicar às autoridades, só que ele foi censurado. Por quê? Porque a China é um governo muito fechado, né, que controla a mídia e tal. É uma ditadura, para vocês verem que nenhuma ditadura é boa. E nisso censuraram o médico, fizeram ele pedir desculpa, fizeram ele falar que ele estava causando alarde, que não era tudo isso e tal. Mas alguns dias depois ficou indisfarçável, né? Não tinha mais como esconder, porque as pessoas que estavam apresentando o problema começaram a morrer, mais casos começaram a surgir, e o governo teve que admitir que eles estavam sim diante de uma nova epidemia, né? E o que aconteceu? O governo foi atrás de saber de onde que tinha vindo a epidemia. Eles acabaram identificando o mercado vivo em Wuhan, onde a maioria das pessoas que tinham dado entrada no hospital tinha frequentado, né? E descobriram que provavelmente essa doença ela tenha vindo também de um morcego. O morcego ele é portador de muitos vírus. Só que por um mediador tinha passado por humanos, né? Um mediador animal tinha passado para os humanos, porque assim, é um pouco complicado passar vírus de animal para humano. Não é simplesmente, tem um animal infectado e ele vai me passar um vírus aleatório. Não, porque os sistemas são diferentes, né, dos humanos para os animais, então tem que ter uma certa compatibilidade de organismo, né? E o que aconteceu? Esse morcego infectado, ele acabou contaminando um outro animal, e esse outro animal, nesse outro animal o vírus se desenvolveu de uma forma que era mais compatível com o sistema humano, e esse outro animal sim passou para os humanos. Aí dos humanos começaram a infectar o resto da população que frequentava o mercado, né? Inclusive eu vou ver se eu acho um vídeo que eu assisti que explica muito bem esse fato, inclusive esse fato histórico também que eu estou apresentando, para vocês terem uma boa noção. Um vídeo curtinho que vocês vão achar muito interessante, que vai ser muito esclarecedor. Dê uma assistida. Vou deixar o link aí também, se eu achar, né? Porque eu assisti no WhatsApp. É vídeo de WhatsApp, né? Mas eu consultei a fonte, relaxa, segura. E aí depois que estava espalhado, né? O que aconteceu? O vírus começou a se espalhar pelo mundo. Por quê? Porque esse vírus, diferente da SARS de 2003, ele é menos agressivo, ele tem uma taxa de mortalidade menor do que a SARS de 2003, que era de 10% lá, e esse novo vírus, o Covid, é de mais ou menos 2%, né? Uma variação, dependendo do tratamento que a pessoa recebe, né?
Mas só que ele tem uma diferença também, que ele é muito mais contagioso do que a SARS. Pra você ver, em pouco tempo, eu vou ver se eu acho um vídeo para vocês que mostra a evolução das epidemias ao longo do tempo. E vocês vão ver que esse novo corona, que é o Covid-19, ele tem uma taxa de crescimento muito gigante em comparação aos outros vírus, né? Uma taxa de alastração muito maior. E por isso que ele é tão perigoso, porque mesmo matando somente 2% da população infectada, mas vocês pensam, se uma doença que mata 10% contamina 100 pessoas, vai morrer 10. E se uma doença que contamina 2 milhões de pessoas e que tem uma taxa de mortalidade de 2%, quanto que vai contaminar? Muito mais do que aquela que contaminou 100, mas que tinha taxa de mortalidade maior, né? Então, esse é o problema desse novo vírus, né? E qual que é o BO? O que acontece é que a China, ela acabou demorando um pouco para tomar as providências, né, que eles tomaram. A China, ela começou a agir fortemente mais ou menos ali pelo dia 20 de janeiro, né, que eles fecharam a fronteira de Wuhan, tomaram várias providências para que a doença não se espalhasse. Só que foi muito tarde isso. Alguns estudos mostram que... Eu tô ficando preto já de ficar nesse sol. Alguns estudos mostram que se a China ela tivesse tomado as providências... Eu vou deixar inclusive o link do estudo aí para vocês darem uma olhada depois. Se a China tivesse tomado a providência 2 semanas antes, eles poderiam conter a epidemia no mundo e exterminar com a epidemia ali mesmo. Mas por esse atraso e por esse... Talvez por essa... Como é que se diz quando você não dá tanta atenção para uma coisa assim? Enfim, eles não deram tanta atenção para a doença e a doença acabou se mostrando muito mais agressiva do que eles imaginavam, né? E tanto é que em muitos países está acontecendo isso agora. Os países eles estão deixando para tomar as providências necessárias uma semana depois de que a crise já está instaurada, e essa uma semana de diferença faz com que o número crescente de casos e mortalidade seja imenso. Para vocês terem uma ideia, a China ela parou ali mais ou menos no nível de mortalidade de 3.500 por aí, de mortes, né? Antes de começar a cair a curva, né? Que agora a China ela já passou pelo pico dela e está descendo a curva dela até que vai chegar no nível que vai estar mais tranquilo para eles, né? Mas a Itália, eles deixaram para tomar as mesmas providências que a China tomou apenas 6 dias depois, e a curva deles só está assim, ó, crescendo. Já passou dos 3.500 há 1 ou 2 semanas atrás e ainda não parou de crescer a curva deles. Agora que eles estão vendo que está começando a ter uma diminuição nos casos diários de mortes, né? Mas eles ainda não têm certeza se realmente a curva está descendo ou só é tipo uma taxa pontual de diminuição de mortes, né? Mas daqui uma semana talvez eles já consigam dizer se realmente a curva deles vai começar a cair ou se ainda vai continuar crescendo, né? Mas para vocês terem uma ideia, só 6 dias de diferença que eles resolveram tomar a medida 6 dias a mais do que a China tomou, eles já têm uma curva totalmente elevada. Hoje, eu ouvi mais cedo no jornal, se eu não ouvi errado, que eles já estão ali perto dos 7.000, quase 8.000 casos de morte por causa do vírus. E o sistema deles está horrível. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês mostrando como é que os médicos estão trabalhando sobre intensa pressão. Eles já não estão mais dando conta de trabalharem com 100% da capacidade deles, porque está complicado a situação deles no mundo, a situação deles ali na Itália, e no mundo vai acontecer isso também, caso os governos não tomem as medidas necessárias previamente e deixe para tomar depois que o problema já saiu do controle. Então, eu acho que esse primeiro vídeo vai ser basicamente isso.
Eu contei o histórico aqui para vocês de como é que aconteceu na China, né? Toda essa evolução desde lá do começo até agora, e como é que essa doença se espalha tão rápido que em questão de dias, se o governo deixa para tomar as providências uma semana depois do que deveria, a situação já sai totalmente do controle e acaba entrando em caos, né, o sistema do país. Então é isso, pessoal, levem a sério essa doença, pelo amor de Deus, não saiam de casa, façam esse esforço para manter a quarentena. E eu vou fazer mais 2 vídeos ainda falando mais ou menos nessa linha do assunto, né? Tentando falar sobre as consequências da quarentena no psicológico da pessoa, né? E também depois eu vou tentar fazer um vídeo falando como a gente pode agir, o que a gente pode fazer enquanto a gente está de quarentena, né? Muitas vezes a gente pode retomar projetos que a gente tinha abandonado ou começar projetos novos que a gente sempre quis começar, mas nunca teve tempo, né? Enfim, eu vou fazer mais 2 vídeos falando dessas duas coisas, né? De como a quarentena pode afetar no nosso comportamento, na nossa mente, e como o que fazer nesse período de isolamento. Fechou? Fiquem em casa, lavem as mãos, obedeçam às autoridades de saúde e paz.